Alíria Petroni é mulher, negra, feminista, socialista, professora de História pela UERJ e mestre em Serviço e Desenvolvimento Social. Ex-vereadora de Niterói, é deputada federal pelo PSOL e candidata à reeleição. A ideia de que os direitos humanos são uma bandeira da esquerda, uma bandeira comunista e por isso devem ser combatidas, eu acho que já mostra um pouco quão mal a gente vai, né? Veja, assim, os direitos humanos, historicamente pensando, foram construídos dentro de um campo liberal, em contraposição a uma lógica autoritária. E aí, hoje, isso é associado à esquerda, quando deveria ser entendido como uma bandeira do campo democrático, né? De quem defende minimamente a democracia. Estamos falando de direitos fundamentais garantidos na Constituição. Acesso à moradia é um direito humano. Acesso à educação é um direito humano. Acesso à saúde é um direito humano. A liberdade de amar quem quiser é um direito humano. E também o enfrentamento contundente ao racismo é valorizar os direitos humanos, né? A defesa da mulher, um direito humano. Mas eu acho que a gente tem uma tarefa, assim, que é desmistificar o que são os direitos humanos, né? Porque, infelizmente, eu acho que se consolidou no imaginário popular a ideia de direitos humanos como algo... vão defender bandido, vão defender o fim da família. E aí a gente tem uma tarefa mesmo. Por um lado, enfrentar o bolsonarismo que propaga esse discurso, mas, por outro, eu acho que está cada vez mais no território para fortalecer uma ideia de direito humano que tem a ver com a vida das pessoas, o direito de serem felizes, de amar, de comer, de viver. Isso são os direitos humanos, né? A gente pensar o que é o Brasil, né? Um país de proporções continentais, enorme, mas que foi fundado sob sangue indígena. Foram séculos de tentativa de impor um genocídio aos povos originários. A colonização imposta pelos europeus. Já tinha gente aqui vivendo, plantando, com modo de vida, com as suas culturas. E essa violência que formou o Estado brasileiro, se soma a ela também o sequestro de pessoas de África para cá. Então, essa lógica colonial, infelizmente, não ficou no passado colonial, né? A gente tem pensadores que tratam muito de um conceito que é a colonialidade. Infelizmente, a elite brasileira, que ainda ocupa majoritariamente os espaços de poder, ela é a mesma que é a figura, né, do homem branco, dono de terra, rico, poderoso, cristão. E, infelizmente, com o bolsonarismo, esses setores ganham uma legitimidade para atacar e, lamentavelmente, aumentou muito a violência contra os povos indígenas, em especial contra mulheres indígenas, estupro, aldeias queimadas, e tramita na Câmara, no Congresso em geral, e também por iniciativa do Executivo, matérias muito graves que fortalecem essa violência, né? Estamos falando de possibilidade de mineração e outras atividades produtivas em terras indígenas. Estamos falando do fim do licenciamento ambiental, que é isso que foi aprovado, infelizmente, mas o Senado está segurando. Isso vai ter um impacto duro demais em territórios indígenas. Estamos falando do PL 490, que é a tentativa de acabar com o que são os direitos constitucionais, a demarcação de terras indígenas. Então, o desafio, nesse momento... Eu acho que a gente tem muito para avançar, sabe? Mas o desafio nesse momento é barrar esses retrocessos que estão em curso. A questão da terra, termino com isso, eu acho que ela é uma questão que ainda não foi enfrentada no Brasil. Seja o direito à terra, tem a ver com o debate de reforma agrária e reforma urbana, mas também o direito ao território, né? Que para os indígenas a terra não é um pedaço só, ela tem a ver com ancestralidade, com seus encantados, tem a ver com sua religiosidade. Então, é um desafio danado e a gente faz isso atravessando esse momento dramático expresso com o bolsonarismo. Contra a mulher é uma epidemia no Brasil. E, infelizmente, isso não começa com esse momento de governo Bolsonaro, né?
A gente tem, mais uma vez, uma história que coloca a mulher em um determinado lugar, né? E permite, legitima que o homem toque no corpo da mulher sem seu consentimento, né? Então, do grito da interrupção até a morte, né? O Brasil é o 5º país com maior índice de feminicídio. Isso é dramático. Os índices de violência sexual contra mulheres são chocantes no Brasil e, infelizmente, esses em especial são imensamente subnotificados. Quando você pega meninas, é um negócio. Eu sou mãe da Moana Mayalu, fico escandalizada. Então, a gente tem 2 tarefas, eu acho que a gente se enfrenta a violência contra a mulher a partir de, acho que são algumas etapas. Eu acho que a gente previne, porque, antes de tudo, a gente quer evitar que a violência ocorra. E a violência não é algo, um homem nasce violento, né? Esse homem é um agressor, ele é mau. A violência ela é socialmente construída. Esse menino, quando ele é impedido de brincar de boneca, quando ele não pode chorar, quando ele vê um pai gritando com a mãe, quando ele... esse menino aprende que pode tocar no corpo. Então, precisa se prevenir a violência contra a mulher. Estamos falando de educação nas escolas, e aí enfrentar esse absurdo que é proibir debate de gênero na escola, a farsa da ideologia de gênero. É preciso ter campanhas públicas. A gente, inclusive, tem um PL que amplia a divulgação do 180 toda vez que passar um caso de feminicídio nas redes de TV. Esse é um aspecto do enfrentamento da violência contra a mulher que se dá na prevenção. O outro aspecto tem a ver com o acolhimento dessa mulher e com a responsabilização do agressor. E aí é preciso fortalecer fortalecer casas-abrigo. O programa, que era um dos principais programas de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Casa da Mulher Brasileira, teve 0 de orçamento do governo federal no último período. Então, é preciso, então, também ampliar esse aspecto de acolhimento dessa mulher, dar independência financeira para ela, ter casas-abrigo, ter maneira dela sair de um ciclo de violência. E o agressor precisa ser responsabilizado, afastado dessa mulher e também reintegrado, né? Eu queria falar de uma coisa rapidinho, que é a questão das mães, sabe? Eu acho que a violência, ela também tem muitas formas da violência contra a mulher. Depois que virei mãe, isso para mim ficou muito explícito. E a gente tem um projeto que eu vou compartilhar um segundo com vocês, que é para garantir o direito à aposentadoria de mulheres mães que precisaram sair do mercado de trabalho, conforme se aprovou lá na Argentina. Entender cuidado materno como trabalho, né? E isso contar para fim de aposentadoria. Isso dá um poder para essa mulher que a gente não tem noção num cenário de tanta violência. Então, priorizar o que quem faz a roda girar. Não tem roda que gire sem mulher. E para isso é preciso investimento, é preciso disso tudo que a gente já conversou. É fundamental avançar. Nós participamos da comissão da cannabis, que tratou desse tema. Ainda tem um longo caminho, né? Tem que ir a plenário ainda, e depois Senado. Eu acho que tem avanços no próprio texto. O texto restringia ali a pessoas jurídicas para plantio. Então, acho que isso, de alguma maneira, pode restringir o acesso a cannabis para fins medicinais para algumas famílias que não vão conseguir ter acesso a esse medicamento. Mas acho que a gente tem que fazer um debate mais estrutural sobre o que é esse tema. Eu acho fundamental legalizar e regulamentar as drogas, porque, infelizmente, historicamente, no nosso entendimento, não só a maconha tem sido negada para salvar vidas, mas também a lógica falsa da guerra às drogas tem sido um instrumento para perseguir pobre negro, sabe? O comércio ilegal de drogas tem sido instrumento para matar nossos jovens. Ilegalizar e regulamentar as drogas é colocar o uso abusivo de drogas no seu lugar, que é no campo da saúde mental, não da segurança pública. Possibilitar, fortalecer os CAPs, fortalecer os consultórios de rua. Então, para além da liberdade individual do uso de psicotrópicos, que já se faz ao longo de toda a história do mundo, da humanidade, para mim o principal fundamental é interromper um banho de sangue que chega na juventude negra, que se faz com o primeiro passo, que é legalizar e regulamentar as drogas. Eu acho que é um desafio fundamental para fortalecer a democracia brasileira, num cenário em que o governo brasileiro tem sido oficialmente divulgador de fake news, que foi coisa um tratamento precoce, é um negócio assim, para não falar dos ataques de ódio, né? Então, nesse cenário de desinformação,
A gente precisa ter uma regulação do que são as plataformas. Agora, o PL que veio do Senado e que está sendo discutido num grupo de trabalho, embora tenha uma boa intenção, ele tinha alguns tem alguns problemas apontados pela Coalizão de Direitos na Rede, que podem afetar o marco civil da internet, dão muito poder para as plataformas, tem um conceito de fake news muito alargado, que pode possibilitar que conteúdos do campo progressista, se for de interesse político da plataforma, sejam derrubados. Mas eu tenho uma esperança, sabe? Porque eu acho que tá tendo uma discussão boa no grupo de trabalho, com muitas audiências públicas. Eu acredito que é possível sair dali um texto que regulamente o uso das plataformas sem afetar a liberdade de expressão, né? É tênue, mas eu acho que é possível chegar a um texto, vamos batalhar para isso, né? Acho que já tiveram dezenas de audiências públicas, tá há 2 anos nesse debate. Agora, talvez o desafio também é interromper esse projeto do Bolsonaro, que talvez seja apensado e discutido também por esse grupo de trabalho. Veja, que aí é um outro extremo. Bolsonaro é a proibição da plataforma derrubar qualquer conteúdo. Então, é autorização para fake news, para racismo, para LGBTfobia, para... Então, desafiador, mas eu entendo que a gente tem que fortalecer esse grupo de trabalho para que saia um texto assinado embaixo aí pelos nossos companheiros da Coalizão de Direitos na Rede e os militantes pela democratização da comunicação. Eu acho que talvez a resposta seja... Não tem uma resposta definida, mas, infelizmente, nós não enfrentamos questões históricas, sabe? 3 séculos de escravidão, que podem ser verificados ali no populismo penal, que mata jovem negro, um fundamentalismo religioso. Eu não estou falando do cristianismo, da religião, do fundamentalismo religioso que forma o nosso país, que também não foi enfrentado de forma contundente. O Estado laico nunca se consolidou no Brasil. Então, eu acho que tem um Brasil que teve mais uma ditadura e não valoriza memória, verdade e justiça. Imagina, você vai na Argentina, o que são as mães de maio, sabe? A gente aqui tem uma dificuldade ainda de fortalecer a memória. A gente estava avançando, mas isso foi interrompido com o ciclo de Bolsonaro. Então, a gente tem uma tarefa que antes de tudo, derrubar Bolsonaro. E, se possível, não esperar 22. Interromper esse ciclo agora. Mas ainda vai ficar os porões estão abertos, né? Infelizmente, Bolsonaro abriu os porões dos ataques à democracia. Eu acho que nossa tarefa é ter muita educação popular, fortalecer a educação pública e estar nos territórios, em diálogo com o nosso povo. Um povo que se iludiu com o Bolsonaro, mas que não tem dúvida que está vendo, sabe? Com o desemprego, com a fome, com a insegurança alimentar que atinge metade dos brasileiros, está vendo o que é a tragédia desse governo. E eu acho que é nesse momento, quando a gente começar a apresentar soluções para a vida concreta do povo, que eu acho que a gente pode enfrentar uma cultura bolsonarista que ainda vai estar enraizada por um Brasil com essas marcas, né? Vai demorar, mas vamos atravessar. Eu não tenho dúvida que a gente consegue chegar do outro lado. Vamos embora! Estátuas que exaltam, apresentam como heróis escravocratas, eugenistas, num Brasil que teve mais de 3 séculos de escravidão, no Brasil do genocídio dos povos indígenas, né, da colonização. Então, nosso projeto simplesmente ele proibir que novas estátuas, monumentos, bustos que homenageiam esses escravocratas sejam levantadas e as que já existem serem retiradas. Eu sou historiadora e entendo o valor histórico de uma estátua. Então, que seja levada para o museu e que a história verdadeira seja contada. Quem escravizou não pode ser apresentado como herói. Quem escravizou tem que ser apresentado como escravocrata, torturador, assassino. Isso é fazer a memória contribuir para a produção de verdade. E sem produção de verdade não se produz justiça. Esse nosso PL, tem uma campanha bem bacana para que a gente tire essas estátuas e leve para os museus para contar a verdadeira história.